Vamos falar de um dia que mudou tudo. 13 de junho de 2013. Para muita gente, foi só mais uma estreia de um grupo de K-pop. Mas, na verdade, foi o começo de uma revolução. O dia em que o BTS subiu no palco pela primeira vez. Mas peraí, o que faz um debut, uma estreia ser lendária? Sabe, não é sobre ser perfeito ou fazer um sucesso absurdo logo de cara. É sobre o começo de uma história, a promessa de que algo totalmente novo tá vindo por aí. E no caso do BTS, essa promessa veio com a força de um furacão. Para a gente entender o tamanho daquele dia, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. O pré-debut do BTS não foi nada glamouroso. Na verdade, foi uma aposta de altíssimo risco. Vamos olhar o cenário. Em 2013, o K-pop era um jogo de gigantes. Empresas como SM, YG e JYP dominavam tudo. O BTS? Eles vinham da Big Hit, uma empresa minúscula que quase ninguém conhecia. Enquanto a moda era um visual super polido, música pop, eles chegaram com um conceito de hip-hop pesado, agressivo. E o mais diferente de tudo, eles já vinham conversando com o público antes mesmo de estrear, com vlogs, com covers, construindo uma pequena base de fãs, algo que ninguém fazia na época. E aqui tá o ponto principal. Não tinha plano B. Não tinha garantia de uma segunda chance. Para aqueles 7 garotos e para aquela empresa pequena que apostou tudo neles, aquela primeira apresentação na TV era a única chance de mostrar a que vieram. A pressão, assim, era absurda. E então, o momento chegou. O palco do M Countdown, um dos maiores programas de música da Coreia. O nome do grupo, Bangtan Sonyeodan, foi anunciado. E o que veio a seguir, bom, pegou todo mundo de surpresa. A música era No More Dream. O visual era total de rebelde, sabe? Roupas largas, correntes, bonés, destruindo completamente aquela imagem de idol perfeitinho da época. E a coreografia não era só sincronizada, era uma explosão de atitude, quase de raiva. Eles não estavam ali para agradar, eles estavam ali para desafiar. E essa energia toda vinha de 7 caras completamente diferentes. Tinha o RM, o líder, com uma presença de palco super confiante. O Suga e o J-Hope com raps intensos e uma dança explosiva. O Jin, o Jaemin e o V, cada um deixando sua marca ali. E no centro de tudo, o Jungkook, com só 15 anos de idade, mostrando uma maturidade no palco que era tipo impressionante. Mas o mais interessante disso tudo era a mensagem. Por trás de toda aquela agressividade, a música fazia uma pergunta muito direta e até meio desconfortável para a juventude da Coreia. Qual é o seu sonho? Eles não estavam cantando sobre amor. Eles estavam questionando a pressão da sociedade, o sistema educacional. Só que essa imagem de poder no palco escondia uma realidade bem diferente nos bastidores, né? A confiança que a gente via era, na verdade, movida por uma mistura de medo e uma coragem quase desesperada. Anos depois, o próprio Jungkook admitiu que ele tremia de nervosismo antes de subir no palco. O Maknae, o caçula de 15 anos, que parecia tão destemido, na verdade estava apavorado com a ideia de cometer algum erro. E nessa pressão era ainda maior para o líder. O RM já falou várias vezes sobre o peso que ele sentia nos ombros, a responsabilidade de guiar um grupo que, se falhasse, talvez nunca mais tivesse uma outra oportunidade. Então, o que fez eles seguirem em frente? A convicção. Eles acreditavam de verdade na mensagem da música deles. O medo era real, mas a certeza de que eles tinham algo importante para dizer era mais forte. E essa crença foi o combustível da coragem deles. E depois da apresentação? O mundo mudou para eles da noite para o dia? Não, não exatamente. A repercussão não foi uma explosão de fama. Foi algo mais sutil e talvez para o futuro muito mais importante. Se a gente olhar só os resultados imediatos, parece até um fracasso. Eles não ganharam prêmios, não chegaram no topo das paradas, não viralizaram. Mas eles conseguiram uma coisa fundamental. Eles foram notados. A indústria olhou para eles e pensou, esses caras são diferentes. As letras super críticas chamaram a atenção. E o mais importante de tudo, as sementes do ARMY foram plantadas naquele dia, com as primeiras pessoas que se conectaram com aquela mensagem autêntica. Isso mostra qual foi o verdadeiro legado daquela estreia. Foi ali, naquele palco, naquele dia, que nasceu a identidade do BTS como os porta-vozes de uma geração. Uma identidade que eles carregam com muito orgulho até hoje. Agora, vamos dar um salto no tempo e conectar aquele único dia com o fenômeno global que a gente conhece hoje. O contraste é impressionante.
De uma estreia modesta, de um grupo que ninguém esperava que fosse durar muito, para ícones que redefiniram o que é possível na música mundial. Toda essa jornada gigantesca, ela começou com aquela única apresentação. É por isso que hoje aquela performance não é vista só como uma estreia qualquer. Ela é um marco histórico, o ponto de partida de uma das maiores histórias de sucesso da música. A prova de que autenticidade e uma mensagem poderosa podem sim conquistar o mundo. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Com todo aquele medo, toda aquela pressão, toda a incerteza, e se eles tivessem deixado o nervosismo vencer? E se eles tivessem desistido naquele dia? A história da música, com certeza, seria muito, muito diferente.